Geralmente, quando a gente está presente no momento, a gente acessa recursos que a gente não tem normalmente. Então, a presença no agora, a meditação, faz você acessar habilidades, capacidades que você não tinha antes. Então, estar presente, meditar, para estar mais presente, faz a gente ter um acesso maior à intuição, a esses insights que vêm do campo morfogenético, por exemplo, que é o campo relacional, é o campo emocional. A Eliane escreveu, perguntou, na verdade. E sobre pensamentos, você acha que dá sentir quando alguém está pensando na gente? Então, aí vai estar no campo da... tem a parapsicologia. A parapsicologia estuda essas percepções. O primeiro livro que eu li nessa área de autoconhecimento, na vida, que eu entendo que foi um livro que eu li espontaneamente, eu tinha lido antes um livro sobre como passar em provas e concurso, um livro bem grosso do William Douglas. Eu tinha lido isso quando eu estava no ensino, na oitava série. Oitava série, primeiro ano do ensino médio. Então, com 14 para 15 anos, eu li esse livro, Como Passar em Provas e Concursos. Por isso eu passei, eu também, eu me ajudou para passar. Mas, fora isso, o primeiro livro que eu fui ler, porque eu queria entender mais sobre tudo, foi com 19 e o livro chamava Meu Anjo, que é um livro de parapsicologia. Daí esse livro explora esses fenômenos da consciência, onde a gente consegue perceber coisas. Então, alguém pode perceber quando alguém está pensando ou não. Exemplo, você pensa em alguém e você esbarra com a pessoa por acaso. Já aconteceu uma vez, em 2010, 2011. Eu encontrei uma pessoa em São Paulo por acaso que eu não via há 20 anos. E eu conheci ela do Rio de Janeiro. A gente estudou no mesmo colégio, no ensino médio. Então já fazia mais de 10 anos que eu não encontrava a pessoa e eu não sabia onde ela estava. Então, assim, aleatoriamente eu estava passando por uma rua e ela estava vindo na direção oposta. Qual que é a probabilidade? Ou seja, é como se fossem as conexões do campo e tudo mais. Então, se você pode sentir quando alguém está pensando, eu acho que é possível. É claro, quanto mais presente você tiver, quanto menos agitadamente for, mais acesso você tem à sua intuição. Quando a mente é agitada, a gente percebe muito pouco. Porque o barulho, o pensamento é barulho. O pensamento é interferência. Quando você medita, você está se tornando mais sensível ao seu mundo interno. Tem um princípio fugiu o nome, mas... vou chamar... Hermes Trismegisto, alquimia... Bom, eu vou associar a alquimia. Tem um princípio alquímico que assim como dentro é fora. Ou seja, é como se olhar para dentro é equivalente a olhar para fora. Então, quando você... tem um templo... Eu não sei se existe o templo mesmo, eu nunca fui e também não pesquisei. Mas eu já li que tem um templo na Grécia, ou tinha, na Antiguidade, que no templo dizia assim, Homo nos te ipsum, que é homem, conheça a ti mesmo. E aí completa a frase, conhecerás os deuses e o universo. Essa frase reforça a importância do autoconhecimento. Então, quando a gente se desenvolve o nosso autoconhecimento, em alguma medida, a gente está conhecendo sobre tudo que existe. E acho que são princípios herméticos. Tem lá, eu não sei quantos são os princípios herméticos, eu não lembro. Mas um deles é esse. Assim como dentro, é fora. Assim como também tem a questão do o mundo material, segundo esse princípio hermético. O mundo material conhecido, ele é 1% da realidade. O mundo imaterial desconhecido, ele é 99% do que existe. Então, se você focar no mundo... A ideia é que você pode investir tempo no mundo espiritual, que é o mundo imaterial. E se pensar, é o ensinamento que Jesus trouxe. Não tem alguma passagem da Bíblia que fala
Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quem é cristão, seguir Jesus, significa fazer como seguir os ensinamentos de Jesus. Então, um ensinamento é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus e sua justiça? É aplicar o que Jesus ensinou. Que tem a ver com amar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo. Eu até sugiro inverter a ordem. Que seja primeiro amar a si mesmo, para nessa medida amar os outros. E constelação familiar sobre amor. Então, eu gosto de beber de várias fontes, porque parece que tudo se comunica. A impressão que dá, e eu gosto de perceber isso, parece que esses conhecimentos profundos, simples e profundos, falam de uma mesma dimensão desconhecida, que é o mundo espiritual, o mundo do não visível, o mundo do não material. O que é o espiritual se não o não material? A Eliane escreveu, às vezes tenho essa sensação, penso na pessoa, aí a pessoa manda mensagem ou liga. Sim, você pode chamar de intuição. O campo morfogenético, esse campo relacional, pode ser uma forma de se comunicar. A questão é o quanto a gente usa da nossa capacidade. Dizem que a gente usa uma porção pequena da capacidade do cérebro. Eu já ouvi várias informações. Tem gente que diz que a gente usa 10%, tem gente que já ouvi que são 5% que a gente usa da nossa capacidade. Mas imagina que quando a nossa mente está cheia de pensamento, a gente está preocupado, ansioso e tudo mais, a gente está insensível, desconectado do todo. Imagina que estar presente é estar conectado, estar receptivo. Receptivo para perceber as coisas. Então, imagina, se você já tem essas sensações de pensar e as coincidências, imagina o que mais você poderia ter quando você investe tempo diariamente para esse mergulho interno, para lidar melhor com as emoções, para aquietar a mente, para tomar consciência. A pergunta mais importante é quem é você? Existem livros sobre isso. E essa pergunta, quem é você? O objetivo da pergunta não é responder algo da memória, do pensamento. Ah, eu sou isso, eu faço isso. A gente não é o que a gente faz. A gente não é a profissão. A gente não é o que a gente gosta. A pergunta quem é você é uma investigação. É uma pergunta que não tem resposta. Por isso, a meditação na pergunta quem é você é a própria investigação. Para a pergunta quem é você, não tem resposta. Porque quem é você é quem observa. Você é a observação. Ah, mas eu sou o corpo. A pergunta quem é você tem a ver com se você percebe o corpo, tem o que percebe e tem o corpo, tem dois. Se você percebe o pensamento, percebe a mente e existe você que percebe. Então, essa pergunta, quem é você, é uma pergunta de introspecção. Eu já tentei, né? Quem tenta não faz. Mas eu já pensei bastante na pergunta quem é você. Já participei de satsangs onde tinha essa pergunta. O caminho para essa pergunta quem é você perceber que você não é o corpo e você não é a mente. Quando você percebe na prática, na experiência, que você não é o corpo e não é a mente, isso é um ganho de consciência. Quanto mais a gente investe tempo, energia nessa busca para conhecer quem a gente é de verdade, e se a gente é a imagem e semelhança de Deus, foi criado assim, então quem a gente é, em alguma medida, é algo desconhecido. Uma coisa chave é que a gente é identificado com o ego. O ego é a nossa personalidade. O ego, a nossa personalidade, persona vem do grego, quer dizer máscara. Então, a nossa máscara não é quem a gente é.
Quando você fala quem você é, você talvez fale da sua máscara, que é como você se mostra, ou como você se percebe. Mas o nosso ego, ele é estruturado em cima do medo.